Olá, boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Documentários da Memória Assembleiana. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta quinta-feira, 3 de dezembro de 2020, a nossa convidada para falarmos sobre semelhanças e diferenças entre as mulheres assembleianas dos séculos 20 e 21 é a professora e mestra Andreia Nogueira. Ela é mestra em Teologia pela Este, na linha de pesquisa Estudo e Ensino da Bíblia, especialista em aconselhamento cristão e cuidado, graduada em Teologia e Secretariado Executivo, professora na Faculdade Refidim, bacharel em Teologia presencial e à distância, coordenadora de cursos digitais e marketing na Faculdade Refidim e membra da Igreja Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Professora Andreia Nogueira, seja muito bem-vinda ao documentário da Memória Assembleiana e, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. Ok, a paz do Senhor, pastor Éder, William, a paz do Senhor a todos e a todas que nos assistem agora, a partir desse momento, né, que estão conosco. Eu quero agradecer de coração ao convite formulado a mim pelo pastor Éder, a indicação do meu amigo, professor Mário Santana também, que fez esse contato, né, para nós estarmos aqui. Que Deus abençoe o professor Mário. E é um prazer estar com todos vocês, com todas vocês, e o que eu espero é que essa live contribua para o crescimento tanto intelectual quanto espiritual de cada um que está nos ouvindo. Olha, professora Andreia, já estamos com uma boa audiência e tem Que um pessoal bênção. mandando um recadinho para a senhora. Conhece Marina Santos Correia? Ela está escrevendo Conheço aqui. a Marina Boa noite, Santos. querida Andreia, você é show. Marina, um abraço para você, um beijo no coração. É uma amiga maravilhosa que Deus colocou na minha vida. Estou morrendo de saudade, porque há tempos a gente não se encontra nos relepes da vida, né, Marina? A gente sempre está em contato pelo telefone mesmo. Mas obrigada pelo carinho, Marina, que Deus continue abençoando muito a sua vida. Está cumprimentando também o nosso querido professor e doutor Moab César Carvalho Costa. Moab, que bênção, Moab, prazer, que coisa boa ouvir, né, o seu nome de novo, e a gente sempre está acompanhando o Moab na internet. A gente esteve na cidade dele, e ele, a esposa, recebeu a gente com carinho, assim, inigualável. É um homem de Deus, tem uma família muito abençoada, e um amigo que mora no coração também. Deus abençoe, Moab. Mário Santana, o nosso professor, mestre, historiador e o chefe administrador desse grupo aqui, está transmitindo para nós também o cumprimento, professor Andréia, Que e bênção. também Erolisa Cunha e Francilei Victor. Que bênção. Deus abençoe vocês, Deus abençoe também meu amigo Mário Santana, né? Eu estou na expectativa de que a gente vai aprender juntos aqui e tremo também, né? Porque são pessoas maravilhosas e que eu respeito muito, como a Marina, como o Moab, como o Mário, mas vamos juntos aqui crescermos no Senhor e crescermos em conhecimento. Queridos internautas, esse trabalho do resgate da memória assembleiana é um trabalho feito por 13 administradores que cuidam desta página com muito carinho, pelo amor que nós temos à denominação Assembleias de Deus. O nosso administrador-chefe é o Mário Santana, e estamos hoje aqui recebendo a professora Andreia Nogueira, que vai nos ajudar a refletir sobre esse tema tão relevante, semelhanças e diferenças entre as mulheres assembleianas dos séculos 20 e 21. Então, vamos lá, professora Andreia, para a primeira pergunta. Peço que os internautas interajam conosco, deixem o like, o joinha, comentem, compartilhem, para que possamos ter um debate, uma conversa, uma entrevista bem produtiva. Professora Andreia, qual era o contexto histórico da mulher no início do século XX e como esse cenário afetou as mulheres assembleianas no início da igreja no Brasil? Ok, pastor Éder. Antes de responder a pergunta, eu quero esclarecer aqui que essa vai ser uma conversa onde nós vamos falar sobre esse assunto também no âmbito acadêmico.
E quando a gente conversa sobre qualquer tipo de assunto no âmbito acadêmico, às vezes foge um pouco daquilo que normalmente nós ouvimos na igreja, né, a partir de pregações e ensinamentos da palavra de Deus. Então, talvez nós vamos nos deparar em alguns momentos com um tom crítico, né, quanto a algumas coisas aqui. Só que o que a gente precisa levar em conta é que o que é crítico não significa que é ruim, principalmente porque todos nós que de alguma forma estamos aqui amamos a nossa igreja, fomos ou nascemos e fomos criados nela, como no meu caso, ou viemos para a igreja e de alguma forma, em algum momento da vida, e temos um amor muito grande por essa denominação, né? E por isso esse afinco e desejo de estar estudando, né? Como uma professora de teologia e alguém que ama a igreja, para mim é um prazer poder estudar, ver com mais profundidade qual é a realidade, qual foi a realidade da igreja no século passado, nos primeiros anos, e para mim é muito gratificante falar sobre mulheres na Assembleia de Deus, mais nesse viés acadêmico, porque daí a gente pode abrir de uma forma maior. Quanto à pergunta que o pastor Éder me fez, né, de qual seria o contexto da mulher no início do século XX e no que isso afetou, de alguma forma, as mulheres dentro da Assembleia de Deus. A gente sabe que o contexto social da mulher no início do século XX era um contexto onde ela tinha o papel da típica dona de casa. A mulher era essa dona de casa, ela era a cuidadora dos filhos, ela era a cuidadora do lar também, né? E essa mulher, no início do século XX, ela tinha muito mais restrições e ela era muito mais tolhida, vamos dizer assim, do que hoje a gente pode imaginar o que seja restrições para as mulheres, porque muitas vezes a gente se depara com pessoas, mulheres e até homens que também compram essa bandeira e que se indignam contra tudo aquilo que está em volta da mulher, né? E todo esse cenário de opressão que muitas vezes ainda existe, falando sobre o contexto social como um todo. Mas isso já foi pior, né? E a história nos mostra que isso já foi pior. A mulher não podia votar, a mulher no início do século XX ela só podia trabalhar ou ela só podia estudar com o consentimento do marido. Então, se o marido não consentisse, ela não poderia estudar. A mulher dona de casa, ela era uma regra que normatizava a sociedade. Então, é isso que a gente precisa levar em conta quando vai analisar a igreja. A mulher, como dona de casa, era uma norma reguladora da sociedade. E essa norma reguladora existente na sociedade é que vai dar a característica também para a igreja. Uma coisa que nós precisamos levar em conta é que a igreja sempre vai estar inserida dentro de uma cultura. E independente de qual seja essa cultura, a igreja vai absorver a cultura da sociedade que ela está inserida. Então, naquele momento da história, era muito natural ver com bons olhos essa mulher que se dedicava à casa, que se dedicava aos filhos e também se dedicava ao marido. Só que nós vamos ver que a igreja e a evolução da mulher, ela acontece de formas distintas. Está acontecendo no mesmo momento, mas de formas distintas. Mudanças começam a acontecer para a mulher desde o início do século XX, onde a Igreja Assembleia de Deus foi instituída, né, em 1910. Então, por exemplo, em 1915, uma lei foi prorrogada que permitia, por exemplo, a mulher abrir conta num banco. Isso se o marido dela permitisse, mas ela já podia ter uma conta bancária em seu próprio nome. Então, foi uma evolução, né? Se levarmos em conta que a mulher não tinha direito a quase nada. Em 1917, por exemplo, a professora Leolinda Daltro, ela lidera uma passeata exigindo a extensão do voto às mulheres. Então, olha só, em 1917, essa professora já lidera essa passeata, exigindo que as mulheres votassem, e só 15 anos depois isso aconteceu. Mas ficou marcada a liderança dessa mulher e a bandeira que essa mulher levantou. E em 1932, 15 anos depois, a partir de Getúlio Vargas, é promulgado o Código Eleitoral, onde
a lei dá direito de voto às mulheres brasileiras. Então, olha só como as coisas vão mudando. E elas vão mudando e a igreja vai crescendo na mesma proporção. 1932, que foi quando a mulher brasileira recebeu o direito de votar, nós estamos inseridos num momento do tempo da igreja onde está já no final da vida, assim, vamos dizer, a liderança de Gunnar Vingre e Frida Vingre aqui no Brasil. É um ano em que eles retornam para o seu país de origem, a igreja fica na mão de Samuel Nistro. Então, toda uma caminhada foi construída desde 1910 a 1932 dentro da igreja, e nessa igreja que era que nem existia no território brasileiro, e que agora tem o seu próprio jornal, que agora tem uma mulher como editora do jornal, porque Frida Vingre era a editora do jornal, e isso foi um fato marcante, uma mulher que era a editora do jornal dentro da Assembleia de Deus. E outras coisas vão acontecendo para que a evolução da mulher aconteça na sociedade, né? Em 1945, a gente vai ter o término da Segunda Guerra Mundial. E nós vamos ter aí uma mão de obra feminina massiva dentro da realidade industrial, em todo e qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque falta mão de obra masculina mesmo, porque os homens ou estavam na guerra ou tinham morrido na guerra, e eles teriam que estar retornando, as mulheres teriam que estar agora tomando esses lugares. Então, essa migração da mulher que antes ela existia, né, e a identidade dela era mais voltada ao lar, agora essa mulher, por força por uma, não porque foi dado esse lugar com uma forma de reparar algum erro histórico, mas foi uma obrigação. As indústrias tiveram que contratar essas mulheres. E se a gente continuar falando sobre evolução, a gente vai ver muita coisa. Em 1945 mesmo, vai ser promulgada a igualdade de direito entre homens e mulheres, e que é reconhecida através de uma Carta das Nações Unidas, né? E também foi uma grande evolução. Em 1951 acontece e foi aprovada a igualdade de remuneração do trabalho masculino e feminino. Então, olha só, em 51 isso já foi promulgado na sociedade. Nós estamos até hoje lutando por isso, e nós sabemos que existem muitas mulheres que fazem os mesmos trabalhos que os homens e que não são remuneradas da mesma forma, que ganham muito menos do que os homens fazendo os mesmos trabalhos, e essa lei já foi aprovada em 1951. Aí, em 1962, a mulher não precisa mais de autorização do marido para trabalhar, e a mulher ganha também o direito de lutar pela guarda dos filhos quando houvesse divórcio, porque antes os filhos ficavam com o marido, né? E por aí vai, né? Em 1980, aconteceu, então, que uma lei foi instituída para coibir a violência doméstica da mulher. Em 2006, nós temos sancionada a lei que traz que marca a história da mulher no país, que é a Lei Maria da Penha, né? Então, muitas evoluções aconteceram para que essa mulher dentro da Assembleia de Deus, de alguma forma, fosse moldando a sua identidade. Então, quando nós observamos a forma como a mulher vivia, o cotidiano da mulher assembleiana do início do século XX, nada mais está retratado do que aquele modelo social que existia de mulher naquele momento, e também de homens, né? Os homens naquela época eram tidos como os mantenedores mesmo do lar, aqueles que saíam para trabalhar e que tinham que trazer o sustento para sua casa. Essas mulheres, poucas trabalharam, poucas estudaram. Então, é nesse contexto histórico que a mulher assembleiana desenvolve a sua identidade. E de forma positiva ou negativa, isso a gente vai ver mais adiante, né? Em uma das duas formas, a gente vai ver que todo esse cenário social que envolve a mulher brasileira vai afetar também, como eu já disse, de forma positiva ou de forma negativa, a mulher dentro da Assembleia de Deus. Queridos internautas, é com muita alegria que nós estamos hoje tendo uma aula aqui acadêmica, uma aula de alto nível com a professora e mestra
Andrea Nogueira, da Faculdade de Amém. Refugio. Ela já nos trouxe aqui um pano de fundo histórico e também social sobre todo esse processo do início do século XX e ao longo deste século XX, como que foi construída a identidade da mulher assembleiana em nossa pátria. E agora quero lançar uma próxima pergunta, que é a seguinte, professora Andréia: em que contexto a mulher assembleiana se situa na atualidade? Ok, sim, né, porque a proposta da nossa conversa, né, pastor Éder, seria isso, né, a compararmos e fazermos relações entre a mulher assembleiana do século XX e também do século XXI. Então, assim, eu poderia escolher vários vieses, né, para falar aqui sobre a identidade dessa mulher assembleiana e em que contexto a mulher assembleiana se situa na atualidade. Mas, assim, por um lado, a mulher assembleiana, ela se tornou independente. Ela se tornou independente porque ela nasceu dentro de uma cultura e de um período histórico dentro do Brasil, onde essa independência foi oferecida a ela, né? E a gente sabe que grande parte das conquistas femininas no Brasil e no mundo foram por causa do movimento feminista, que começa entre cristãs, né? A maioria das pessoas não sabe disso, e infelizmente apenas o lado negativo do feminismo e as questões extremas do feminismo, que vai se relacionar mais com o femismo do que com o feminismo, são colocadas, né, são ventiladas de forma negativa, porque de fato o feminismo é algo negativo. O feminismo tem relação com o machismo. O machismo reza a superioridade do homem sobre a mulher, e o feminismo, né, ele reza a superioridade da mulher sobre o homem. O feminismo não, o feminismo ele rege e ele reza a igualdade entre os gêneros, né, a igualdade entre homem e mulher. Sabemos dos excessos que durante todo o período ocorreu dentro do feminismo, mas não há como negar que o que nós estamos vivendo hoje, a liberdade que nós temos hoje, os direitos civis que nós temos garantidos, são fruto do feminismo, do movimento feminismo que começou há mais de um século atrás, né? Então, assim, não teve outro caminho. Na sociedade, a mulher foi se tornando independente. E a independência da mulher, ela se tornou ainda mais concreta quando, por exemplo, ela pôde escolher entre ter ou não ter filhos e a quantidade de filhos que ela queria ter, né? Nós sabemos que isso com as nossas avós, por exemplo, bisavós, não foi possível. A mulher moderna, não. A mulher moderna, a partir dos métodos anticontraceptivos, agora me fugiu o jeito da palavra, pastor Éder, me ajuda aí. Então, assim, através desses métodos de anticoncepcionais, elas puderam, então, escolher quando ter filhos, a quantidade de filhos que elas poderiam ter, se elas iam dividir a vida entre o papel de ser mãe e ter uma profissão, ser uma profissional de sucesso. Isso acontece no mundo, e como eu disse, tudo aquilo que acontece no meio social, que acontece com a sociedade, vai estar afetando de alguma forma a igreja. Então, por um lado, ela se tornou independente, né? Só que a mulher também, e também a mulher assembleiana, ela se tornou chefe de família. Por que ela se tornou chefe de família? E eu digo assim, porque as mulheres, de uma forma geral no Brasil, se tornaram chefes de família. E principalmente entre as mulheres mais pobres, as mulheres que vivem mais à margem da sociedade. Elas se tornam mulheres de família, chefes de família, devido a vários elementos que contribuíram para que essa mulher, de alguma forma, tivesse a responsabilidade de criar os seus filhos sozinha. Nós temos dentro da faculdade Revidim, nós temos um braço que é o Seduc Social, onde a gente atende adolescentes, crianças e mulheres em situação de marginalidade num bairro bem pobre aqui de Joinville. E uma das características muito fortes
nessas mulheres que frequentam o centro é que 85% delas, 90% delas são mulheres chefes de família, são mulheres sozinhas, que criam os filhos sozinha. E aí teve uma vez que eu conversando com a Magali, que é a nossa assistente social dentro desse projeto, ela me indicou um artigo e eu li esse artigo sobre a realidade dessas mulheres chefes de família que são pobres, e de fato, de 10 mulheres, 7 acabam ficando com a responsabilidade da casa e os maridos vão embora. Os homens vão embora por vários motivos, porque eles não suportam ver aquela situação, porque eles não aguentam psicologicamente todo a forma como a coisa está acontecendo, é muito pesado para esses homens, ou eles arrumam outras mulheres, né, e vão embora e deixam essas mulheres sozinhas em casa, e daqui a pouco essas mulheres vão fazer parte da membresia da igreja. E nós conhecemos muitas mulheres que são chefes de família, que foram mães solteiras ou que são separadas, são divorciadas, só moravam com o marido e agora estão dentro da igreja. Então, essa mulher, hoje, a mulher do século XXI que está dentro da Assembleia de Deus, ela é uma mulher independente, ela é uma mulher que, independente da situação financeira dela, ela se tornou independente pelo fato de poder trabalhar, de poder ter o seu próprio dinheiro. Então, e essas mulheres também, e existe muito dessas mulheres chefe de família dentro da igreja. Então, por um lado, essas mulheres dentro da igreja, hoje, falando sobre mim mesmo e sobre as pessoas com as quais eu converso, as mulheres, se por um lado elas se tornaram independentes, por outro lado, elas precisam lidar com a ambiguidade existente entre o discurso religioso sobre a mulher e a vida real que essa mulher precisa enfrentar todos os dias. Porque no discurso religioso a gente nota uma idealização da mulher, um padrão normativo ideal que é estabelecido para que as mulheres agora se organizem dentro do ambiente religioso a partir disso. E nessa condição, essas mulheres, elas sempre vão se achar em falta. Por quê? Porque elas não se encaixam no modelo ideal que o discurso dentro das nossas igrejas ainda faz. Um discurso que precisava ser atualizado, mas que ainda tem características dos primórdios do início da nossa igreja. Né? São mulheres diferentes, é um momento diferente, e aí o meu convite, né, nesse momento da live, com esse assunto tão importante, a gente pensar o contexto atual da mulher, pensar essa mulher de hoje dentro da Assembleia de Deus, e como essas mulheres estão recebendo o discurso que está sendo feito, que está sendo levado a elas através dos púlpitos, porque esse tipo de discurso pode pesar psicologicamente, pode pesar espiritualmente para essa mulher, por essa mulher não sentir que se encaixa, porque tudo vai cair ao chão quando ela imaginar, por exemplo, que a família ideal é onde o homem possa ser o chefe de família, o líder da família, e na casa dela, ela é a líder. É ela que tem que sair trabalhar para conseguir trazer a comida para casa, e se ela não trouxer, os filhos vão passar fome, né? Então, a gente precisa atualizar grande parte do discurso que é feito para regular e normatizar as mulheres dentro da igreja, para que esse discurso faça sentido na vida das mulheres reais, na vida real das mulheres que estão frequentando as nossas igrejas hoje, para que elas não vivam essa ambiguidade, para que elas não tenham um discurso que venha a partir da igreja, mas na vida delas, elas vivem coisas totalmente diferentes. Acho que é por aí. É por aí mesmo. Professora Andréia, o pessoal está participando, tem muitos comentários. A gente vai seguir a nossa pauta aqui, mas depois eu acredito que a senhora possa, em momento oportuno, responder as muitas perguntas. Aqui claro. Tem mais de 50 e tantos comentários que o pessoal está aqui participando, interagindo. E, queridos internautas, a professora Andréia foi muito feliz nas colocações
passando para nós que na atualidade existem múltiplos arranjos familiares e dentro desse contexto está inserida a mulher assembleiana na contemporaneidade. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo, professor André, e quero falar de Uhum, duas mulheres assembleianas que marcaram época na década de 20. Eu me refiro a Frida e também uhum, a década de 50 com a Ruth Doris Lemos. uhum, Queria perguntar para a senhora sobre essas duas mulheres que marcaram, né, as décadas de 20 e de 30 e de 50, respectivamente. Se na história da Assembleia de Deus no Brasil, quais as grandes diferenças e semelhanças existentes entre essas duas ícones, a Frida e a Ruth? uhum. Ok. É sempre um prazer para mim falar sobre Frida Vingre, sobre Ruth Doris Lemos. São nomes muito importantes e significativos. A vida de cada uma tem um significado ímpar para a mulher assembleiana, e é por isso que eu convido todas as mulheres e os homens também que estão participando dessa live, que vocês possam ir a fundo na vida de Frida Vingre e Ruth Doris Lemos, para vocês conhecerem um pouco do que foi a garra, do que foi a persistência e de como se moldou, como essas mulheres encararam o dom que elas tinham de Deus, apesar dos pesares, né? Então, a Frida Vingre, ela apareceu bem antes no cenário, né, das Assembleias de Deus, bem no início. Gunnar Vingre veio solteiro para o Brasil, mas logo ele se casa, né, e ela vem para o Brasil e começa a dirigir a igreja com ele. Ela era enfermeira de formação, e Frida tinha uma liderança espetacular. Frida tinha o dom dado por Deus de liderança, de fato, e todos que a cercavam, que a cercaram, algumas dessas pessoas puderam escrever sobre Frida, tanto em livros como artigos. A personalidade de Frida está muito presente nos jornais que ela editoriava nesse momento da história. Então, mas como toda mulher que nasce à frente do seu tempo, ela sofreu. Ruth Doris Lemos também sofreu, não tanto, mas Frida Vingre também sofreu. Né? Então, independente de ser uma mulher, de ser uma adolescente ou uma criança, todo aquele que nasce e que se comporta de forma a estar além do seu tempo, para além do seu tempo, vai sofrer algumas consequências. E Frida Vingre, ela veio de um país onde, vamos dizer assim, a abertura para as mulheres era maior do que no Brasil. A gente já viu aqui na primeira pergunta qual era o contexto da mulher no início do século XX no Brasil. Era um contexto, de fato, onde o espaço dela era o espaço doméstico, e nada além disso. Fora dos espaços domésticos, por mais que ela tivesse autorização dos pais, ou do marido, ou de um irmão, para estar desempenhando algum tipo de papel, essa mulher não era bem vista pela sociedade, porque o lugar da mulher era dentro de casa, era esse espaço doméstico. E Frida chega, ela não era uma brasileira, assim como Ruth Doris Lemos também não era, né? Ela era uma americana. Então elas chegam no Brasil com toda aquela carga cultural da Suécia e dos Estados Unidos, né? Onde as mulheres tinham um pouco mais de liberdade. E Frida, então, por ter o dom da liderança como ela tinha, ela já chega e pega na enxada como pega o marido dela. Né? Tanto que a história vai relatar que teve um momento em que Gunnar Vingre viajou e que ela dirigiu os cultos na igreja, né? Ela era a líder principal dentro da igreja, ela organizava a celebração de Santa Ceia, né? E para ela tudo bem, para ela estava tudo normal, né? Mas para aquele momento da história, aquele ethos nordestino, que era o que estava mais arraigado na cultura brasileira naquele momento, Frida Vingre começou a ser vista como um problema. Né? As pessoas não olhavam para Frida Vingre, algumas dessas pessoas da liderança, eles não conseguiam olhar Frida a partir do dom que Deus dera a Frida, mas olhava para Frida a partir do gênero de Frida.
não importava se ela era uma escritora espetacular, uma líder excelente, ela era mulher. E por ser mulher, ela foi olhada do jeito que foi, né? E quem conhece a história sabe de alguns problemas que aconteceram, convenções que foram organizadas para tratar do assunto da mulher no ministério, né? E definir, e mais uma vez normatizar, né? Regular o que a mulher poderia fazer, onde a mulher poderia estar. E nesse momento fica decidido que a mulher não pode ser pastora dentro da Assembleia de Deus, e que a mulher pode falar na igreja, mas para dar um testemunho e não para pregar, né? Só se em últimos casos não tiver ninguém, um homem, né, para ensinar, que chame uma mulher para ensinar, mas se tiver um homem que ensine, que a mulher permaneça no seu lugar. Então, essas foram decisões tomadas em convenções nacionais dentro da Assembleia de Deus, ali em meados depois da década de 20, né? E que trouxe grandes problemas, porque Gurnavingre era totalmente a favor do pastorado feminino, ele lutou pelo pastorado feminino, lutou por um lugar para sua esposa, Frida Vingre, né? E esse foi um dos motivos pelos quais, muito cedo, eles voltam para sua terra natal, que eles voltam, se eu não estou enganada, em 1932. Mas o legado que Frida deixa é um legado que, às vezes, até conversando com a Marina, a gente fala sobre isso, né? Sobre hoje as mulheres terem a consciência de que o que Frida fez para as mulheres dentro da Assembleia de Deus, nós precisamos honrar isso. Nós precisamos agradecer a vida que ela deu por nós, em favor de nós, daqui a pouco, nascermos num lugar mais privilegiado, numa cultura que esteja mais evoluída, para conseguir sermos mulheres que, de fato, tenhamos ou sejamos vistas não pelo nosso gênero, não porque somos mulheres, mas pelo dom dado por Deus. Porque o dom está acima de qualquer coisa. O dom está acima do gênero. O dom está acima da função. O dom é mais poderoso do que isso, porque enquanto as funções são dadas por homens, o dom é dado por Deus. E quando a gente lê Joel, a gente vê claramente de que no final dos tempos o Espírito seria derramado sobre todos, que as filhas e filhos profetizariam, que os anciãos teriam visões, e toda aquela questão de Joel que nos faz acreditar e ver mais uma vez em toda a justiça de Deus para homens e mulheres, independente de gênero, independente. O que importa é o dom. Se eu tenho o dom dado por Deus para pregar a palavra de Deus, foi Deus que me deu esse dom. Então, se Deus deu, ele sabe que ele precisa de mim para fazer alguma coisa, né? Para levar a palavra para alguém. Então, essas são discussões que nós temos dentro da academia e que, infelizmente, não chegou ainda dentro das igrejas, não chegou ainda nos espaços decisórios das igrejas. A gente conta, assim, nos dedos, né? Igrejas no Brasil, como, por exemplo, a igreja de Belém do Pará, com o pastor Samuel Câmara, que, aliás, Rebeca Câmara é filha de Ruth Dores Lemos, a esposa do pastor Samuel Câmara é filha de Ruth Dores, né? Temos também a igreja que eu frequentava em Goiás, quando eu saí de lá em 2004, já consagrava mulheres ao pastorado. Eu fui consagrada a missionária, porque tinha uma hierarquia, né? Missionária, diaconisa e depois pastora. E hoje eu tenho amigas que são pastoras, né? Que foram consagradas a missionária comigo naquela época e que foram pastoras. Há 15 anos eu estou na Igreja Assembleia de Deus Missão, aqui no Sul, e por respeito à igreja, eu abdiquei de qualquer carteirinha ou posição eclesiástica que me deram, respeitando a posição da igreja no Sul, mas respeitar não significa concordar. Então, não há como olhar para a Bíblia e olhar para a justiça de Deus para todos e para o dom que ele dá para todos e concordar que
liderança feminina é algo que não é de Deus, né? Cada um tem a sua posição e respeito mesmo, né? Não faço questão da posição, não faço questão que me chamem de missionária ou de, né? Acho que isso já faz parte da mulher, a gente não faz questão dessas coisas. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um dom, né? Eu sei que Deus me deu um dom e eu não pedi esse dom, ele deu porque ele precisava, de alguma forma, atingir pessoas através do dom que ele deu a mim, que ele deu a Marina, né, que está nos ouvindo, que ele deu a várias outras mulheres que a gente conhece, e deu também a Frida e deu a Ruth. Então, quais as diferenças e semelhanças para a gente terminar, né? Porque o assunto é vasto, é uma live só para falar sobre Frida e outra para falar sobre Ruth, pastor Éder. O assunto é vasto. O pão Porque o assunto a corda é curta, o nosso caneco é raso. é muito vasto. Mas se a gente for falar, por exemplo, das semelhanças delas, elas eram mulheres que eram convictas do dom de Deus na vida delas. E por isso, Frida Wingre lutou até o último dia aqui no Brasil, e por isso Ruth Doris Lemos abriu mão do seu certificado de pastora que ela tinha lá nos Estados Unidos, para estar aqui também na Assembleia de Deus, e vamos dizer assim, estar dentro das normatizações, né, dentro do padrão regulador da igreja, ela abre mão. Mas elas tinham muita convicção do dom de Deus na vida delas e nada parou, né, nem Frida e nem Ruth. As diferenças, o que eu vejo aqui de diferenças na vida das duas é que Frida chegou num país que não era evoluído quanto a essas questões, que tinha o machismo nordestino muito enraizado na cultura e bateu de frente com essa questão social, né? E por isso ela não conseguiu ir avante. Ruth já não fez isso. Ruth, ela veio para o Brasil junto com o marido. Então, Ruth não era a líder vibrante e que ameaçava como Frida. Ruth veio com o marido, então estava dentro daquilo que a igreja naquele momento aceitava. Não era a Ruth Doris Lemos, era a mulher do pastor João Colenda Lemos, se eu não estou enganada. E isso soa diferente para a Assembleia de Deus no Brasil até hoje, né? Até hoje isso soa diferente. Quando a mulher tem uma função dentro da igreja proeminente, vamos dizer assim, na grande parte das vezes é porque o marido dela é pastor. Então, quando a mulher carrega esse codinome, vamos dizer, Ruth, a esposa do pastor João Colenda Lemos, a coisa pesa um pouco menos. E foi através dessa estratégia que Ruth se consolidou dentro da Assembleia de Deus como uma educadora, como alguém que ensinava teologia, né, uma professora de teologia. Mas como ela não soou como uma ameaça dentro daquele ethos, naquele momento, ela então conseguiu, até a morte, estar ali em Pindamonhangaba, né? Ela foi até o fim da vida no lugar e dentro daquilo que era o dom que ela tinha certeza que ela foi chamada para realizar para Deus. Olha, professora Andréia, essa live está dando pano para manga. Eu Já imagino que conversamos seja. 38 minutos. Passou voando. Porque, veja bem, a gente não vai conseguir esgotar porque nós estamos falando de Não dois vamos. séculos, né? Um que já terminou e o primeiro que ainda nem tem ainda 25% da sua São existência. 110 anos de história, né? Muita Mas é o coisa. seguinte, professora Andréia, se a gente não conseguir esgotar, e acredito que não vai esgotar hoje, se a senhora topar, a gente marca futuramente uma live parte 2, ok? Vamos lá. Uhum. Porque aqui, ó, a Topo senhora vai sim. ter muito trabalho depois. Tem centenas de comentários. Temos aqui mais de 43 compartilhamentos. Estamos com uma ótima audiência. Muitas pessoas participando. Estamos tendo aqui uma aula de alto nível. Assim, a senhora já falou um pouquinho da identidade feminina, mas eu queria te fazer uma pergunta, se a senhora puder resumir um pouquinho, que a senhora Sim. tem muito café no bule aí. Vamos tentar resumir, eu prometo. Como definir, professora, a identidade feminina e os discursos normatizados difundidos pela Igreja Assembleias de Deus no Brasil? Pois é, né? Todas essas definições identitárias que a gente
viu sendo construída durante a história dentro da igreja, eu sempre estou batendo nessa tecla, não tem como não bater. Ela parte da questão social também e de como a mulher era vista. Então, como a mulher era vista? Ela era vista como as pessoas enxergavam a mulher através dos seus papéis, né, dos papéis que a mulher desempenhava. Então, a mulher, ela não era vista primeiro como uma mulher, ela era vista como mãe, ela era vista como esposa, ela era vista como cuidadora do lar, ela era vista como filha, né? Em último lugar, essa mulher na sociedade era vista como mulher. Ah, isso é um problema, isso, professora Andréia? É um problema por quê? E eu já vou falar sobre isso, senão vai ficar meio vago as coisas se a gente não conseguir terminar, né? Como eu acho que vai ter a parte 2 mesmo. Mas por que é um problema? Porque quando a gente olha para Deus e o que Deus projetou como constituição identitária para homem e para mulher, a primeira forma com a qual, para nós termos essa vida abundante, para nós experimentarmos a vida abundante que Deus deseja que nós experimentamos, para a gente experimentar isso, nós precisamos nos reconhecer primeiramente como filhos e filhas de Deus. Esse é o primeiro reconhecimento identitário que nós precisamos até transmitir para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam se ver como os meninos como filhos de Deus e as meninas como filha de Deus. Ah, mãe, eu tenho um sonho de quando eu crescer eu quero ser mãe. Amém. Que Deus abençoe o seu sonho de ser mãe. Mas Deus não te criou para você ser mãe primeiramente. Deus te criou para você ser uma filha de Deus e se realizar como filha de Deus, e a partir de ser completa em Deus como uma filha dele, aí os outros papéis que você quer desempenhar e que você quer desenvolver, vamos dizer assim, não é para trazer satisfação para você, porque a sua felicidade já se completa em Deus. A felicidade de você ser uma filha de Deus já é o fundamento de tudo que você precisa na vida. Daí, a partir daí, pelas aptidões, pelos meus gostos, por aquilo que eu quero para mim, eu escolho ser mãe ou não ser mãe. Eu escolho ser uma profissional de sucesso ou ser uma mulher do lar. Porque às vezes as pessoas me perguntam isso, pastor Éder. Irmã André, a irmã fala tanto sobre a mulher se realizar e a mulher ter a liberdade que Deus sonha que ela tenha, pela igualdade entre todos, que é o que Deus prega e tal. Mas a irmã acha que é errado, então, a mulher ser uma dona de casa? De maneira nenhuma. Eu não acho errado mesmo, de coração. Eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto de limpar, e ainda mais que eu trabalho muito com a mente, o meu trabalho mesmo profissional é com a mente, quando eu vou para dentro da minha casa para limpar e organizar, é como se fosse um refrigério para mim. Eu gosto disso. O problema não é a mulher ser dona de casa. O problema é se de fato ela escolheu isso para a vida dela. O problema é quando isso é imposto para a mulher. Aí está um lugar, vamos dizer assim, injusto para a mulher. Se ela está, eu vou dar um exemplo claro. Um homem e uma mulher se casam. Os dois são profissionais de sucesso. Cada um tem a sua vida, cada um construiu a sua carreira. Só que quando eles casam, eles decidem, os dois sentam e decidem o seguinte: olha, eu como mulher, eu tenho muita vontade de ser mãe, eu tenho muita vontade de curtir os meus filhos, não tenho vontade de entregar eles para a creche, eu tenho vontade de ver eles andando a primeira vez, falando mamãe a primeira vez e aquela coisa. Então, eu abdico da minha profissão por alguns anos e você fica trabalhando fora e eu dentro de casa. Gente, que mal há numa escolha tão bela como essa, onde os dois sentaram e ela resolveu que ela quer se doar para os filhos porque ela não quer perder esse momento precioso dos filhos. Isso é maravilhoso.
sabe? Os dois ganham bem, os dois estão numa vida financeira classe média alta, ou pode ser até menos, mas o que ganha, os dois tá sobrando. Então, agora ela resolveu que ela não quer mais ficar fora de casa, ela quer ficar dentro de casa, ela quer ser dona de casa, e o marido vai trabalhar, traz o sustento para casa, e os dois concordam que isso é o melhor para a família. Que coisa mais linda isso! Isso significa que há parceria, que há cordialidade entre o casal. Só que, na grande parte das vezes, isso não é colocado como... Isso não se coloca as cartas na mesa para que haja essa justiça entre os dois e que os dois agora resolvam o que é melhor para a família. Não, é imposto à mulher que a mulher fique, é imposto à mulher que a mulher... se você quiser ser mãe, você vai ter que deixar seu trabalho, porque você vai ter que ficar em casa, sabe? A gente sabe, pela forma como os nossos pais foram criados, as nossas mães, as nossas avós, que os trabalhos domésticos do lar e de cuidado com os filhos sempre foram impostos à mulher. E eu penso, e não é que eu penso a partir de mim, eu penso a partir da justiça do evangelho, que tudo isso tem que ser conversado. Que a mulher, se ela decidiu ficar em casa, ela tem que ter prazer em estar ali, como ela tinha prazer em ter a profissão dela e ganhar o dinheiro dela. Precisa ser prazeroso para ela, para que ela possa viver essa vida em abundância. E o esposo e a esposa precisam ser parceiros nesse nível, onde eles estejam preocupados em que os dois vivam a vida abundante que Deus quer dar para nós. Porque essa vida abundante, em vários aspectos, depende daquilo que em parceria se escolhe para dentro da casa, para como as coisas vão se organizar. Organização familiar, ela sempre vai existir. A organização familiar é algo que a igreja, ela não pode, vamos dizer assim, impor algum padrão normativo. O que é bom para a família é aquilo que a família escolheu como o melhor caminho e eles estão felizes, sabe? Não dá para ter mais aquele discurso de antigamente de que não, a mulher precisa cuidar do lar, a mulher precisa, mas o homem também, porque ele vive ali, sabe? A mulher precisa manter a casa arrumada, sim, junto com o marido, junto com o filho. Aqui em casa a gente tem uma parceria perfeita, eu, meu esposo e meu filho. Nosso filho tem 24 anos. Mas assim, cada um sabe das suas atividades dentro de casa. Cada um faz um pouco e cada um colabora para que a casa não esteja desarrumada. Eu já estou, desde o início da pandemia, trabalhando em casa em home office, mas nem por isso eu fiquei com o trabalho da casa em cima dos meus ombros, vamos dizer assim. A vida correu normal. Eles saem para trabalhar, mas eles também têm os seus afazeres dentro dessa casa onde todos nós moramos, onde todos nós comemos, onde todos nós dormimos. Então, a identidade feminina da mulher, ela foi muito normatizada por esse discurso que precisa ser atualizado para o bem de todos, né? Que precisa ser atualizado, e ela se enxerga muito através dos papéis que ela precisa desenvolver. Ela é a mãe, ela é a esposa, e enquanto mulher, ela fica naquele vazio, e eu já conversei com várias mulheres que sentem esse vazio. Então, se a gente trocar a ordem, inverter a ordem, e começar a ensinar para as nossas filhas que antes de ela ser mãe, antes de ela ser esposa, antes de ela ser uma profissional de sucesso, ela precisa se encontrar como filha de Deus, e nós ensinarmos isso para os nossos filhos também, que essas mulheres precisam desse espaço. Se ele casou com uma mulher que não entende o que é isso, que esse filho entenda que ele é, primeiramente, na terra, um filho de Deus, e que a esposa dele é uma filha de Deus, e é assim que ela precisa se realizar, primeiramente, para depois ela, então, fazer aquilo que ela deseja fazer, e o marido e a esposa juntos projetarem a vida que eles quiserem projetar para si, mas focando em que nós somos filhos e filhas de Deus. Os papéis que nós desempenhamos, eles não podem fazer a total diferença a ponto de eles serem fundamento da nossa vida. Tudo é bom, tudo é válido, tudo é honroso, mas mais do que honroso, precisa ser fundamental para concretizar, para dar concreção para a nossa fé em Deus. E a gente só consegue isso quando a gente, como mulher, se vê identitariamente como uma filha de Deus, e isso já é o bastante para nós.
Queridos internautas, a professora Andréa Nogueira está nos trazendo aí assuntos pontuais, relevantes, e trazendo análises acadêmicas dessas dinâmicas socioculturais, de como está inserida a mulher assembleiana. Mas eu preciso fazer uma provocação, se a senhora me permite. Fica à vontade. Submissão ou subserviência? Pois é, Como a né? mulher assembleiana do século XXI entende essa questão, professora Andréia? Então, pastor Éder, há uma disparidade muito grande também entre... Quando eu falo da igreja como um todo no Brasil. Não pensem que eu estou falando aqui ou da igreja de Joinville, ou de Goiás, onde eu era, ou a igreja do pastor Éder, é a igreja como um todo, né? Sim. Mas há uma disparidade grande entre o discurso da igreja sobre submissão e o que na vida real as pessoas de fato vivem, né? Como eu já disse, as mulheres se tornaram independentes e quando elas são levadas ao espaço religioso, elas se veem sempre em dívida para praticar algumas coisas, porque o discurso é aquele, mas elas sempre se veem em dívida e com um peso na mente e no coração, por não conseguir praticar muitas vezes a submissão como ela é pregada. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que submissão e subserviência são duas coisas muito diferentes. A subserviência é um espaço de opressão que a mulher vive, onde todo o entorno dela, isso não é falado. Às vezes né? Às vezes existem pessoas que falam isso, mas na grande parte das vezes isso fica na subjetividade, onde tudo que cerca essa mulher a faz se sentir inferior. As palavras que ela ouve, as funções que foram delegadas a ela sem que ela, de fato, desejasse aquilo, né? A forma como a igreja coloca a questão homem e mulher e dá-se a entender de que, porque a mulher seja ajudadora do homem, ela é inferior a esse homem e o homem é maior do que ela. E por causa de todas essas coisas, as mulheres vão se sentindo sempre em muita falha com Deus. Porque uma coisa é o discurso religioso e outra coisa é a prática de vida dentro de casa. Né? A outra coisa diferente é a mulher se ver como a chefe da casa porque não tem um homem lá dentro mais. Né? Ou porque o marido morreu. Então, quando a mulher está debaixo de subserviência, não é só danoso, mas é muito perigoso, porque a subserviência tem matado mulheres dentro dos seus próprios lares, por causa, muitas vezes, de conselhos pastorais para aquela mulher que já apanhou, que foi com o olho roxo para o pastor dizer, pastor, eu preciso de uma ajuda, e o pastor pede para aquela mulher continuar orando para que Deus salve o agressor dela, né? Então, assim, há muitas coisas que precisam ser clareadas, porque em nome de se salvar um casamento que não existe, porque casamento, até onde eu entendo, é a união de duas pessoas que se tornam uma. E se tornar um com alguém é nós olharmos para o mesmo lugar, para o mesmo alvo, para o mesmo objetivo, é nós queremos as mesmas coisas, é nós vivermos não para nos fazer felizes ou exigir que o outro nos faça feliz, mas viver para compartilhar a alegria que eu tenho de Deus no meu coração com aquela pessoa que Deus colocou do meu lado. Isso é casamento. Então, não há casamento nesses lugares onde há violência, e violência constante, agressão constante. Então, essa subserviência tem levado mulheres à morte. Algum tempo atrás, eu ouvi um pastor chorando em cima do púlpito, porque naquela semana a gente ia fazer um congresso lá na igreja dele, e naquela semana eles tinham enterrado uma mulher que voltou para casa depois do conselho que ele deu para ela voltar e continuar orando para o marido dela. Ele disse que nunca mais faz isso, porque ele tinha enterrado aquela irmã naquela semana. Então, a subserviência, eu não estou falando de matar de forma subjetiva, que também acontece. A subserviência tem matado mulheres dentro dos seus próprios lares. E é algo muito sério, muito sério. Então, essa submissão que mata e oprime,
Isso não é submissão. Se Deus nos dá um mandamento de que é necessário a submissão, essa submissão precisa trazer alegria. Essa coisa que Deus está me apresentando e que eu preciso fazer e preciso ter alegria em fazer, precisa trazer satisfação. E não matar, e não oprimir. Porque aquilo que oprime e mata é fruto de maldição, é fruto de pecado, é o diabo destruindo a pessoa, a vida da pessoa, a família da pessoa. Então, essa confusão entre subserviência e submissão tem feito com que as mulheres sempre achem que ela está em falta. Se ela se torna independente, parece que ela se sente culpada por isso, porque agora ela pode tomar as decisões sobre como ela gasta o dinheiro, o que ela vai comprar para ela, e que muitas vezes em outro tempo ela não tinha condições e não havia pessoas que compravam para ela. Então, assim, a gente precisa entender submissão. E aí eu termino hoje, que eu acho que nem vai dar tempo de mais uma pergunta, mas eu quero terminar aqui a partir de textos bíblicos, dando a você, com muito carinho, uma postura e uma definição de submissão, que eu vou fazer aqui através do apóstolo Paulo e do próprio Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina a beleza da submissão. O que ele diz em 1 Coríntios 11:3, aquele versículo que muita gente gosta de ler, e que na minha família eu via homens o tempo todo falando isso para as mulheres, né? Mas vamos ver aqui. O apóstolo Paulo diz assim: mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então é um versículo muito claro, onde o apóstolo Paulo está aqui organizando, dando organização, né, pensando numa organização comunitária dentro da comunidade de Corinto. Ele está aqui desenvolvendo alguns aspectos hierárquicos, né? Mas quero que saiba que Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Só que, em toda a minha vida, eu sempre ouvi as pessoas, quando citam esse versículo, falar que é bíblico que a mulher seja submissa ao homem, porque na Bíblia está escrito que Cristo é o cabeça, que o homem é o cabeça da mulher. Só que em nenhum momento da minha vida, e só depois que eu passei a estudar é que eu percebi isso, eu via as pessoas enfatizando que Cristo é o cabeça de todo homem. Então, quando a gente leva esse versículo, quando a gente lê esse versículo inteiro, mas quero que saibas que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher, quando a gente lê ele inteiro, a gente percebe que a submissão não começa pela mulher. A submissão começa pelo exemplo do homem sendo submisso a Deus e tendo prazer nessa submissão, para que a sua esposa tenha prazer também na submissão dela para com seu esposo. A submissão não começa pela mulher, a submissão começa pelo homem. E não é a professora Andréia que está dizendo, é o apóstolo Paulo que disse isso há 2000 anos atrás. Logo, se eu caso com um homem, e graças a Deus eu casei, pastor Éder. Então, se a mulher casa com um homem que entende que é necessário que ele seja submisso a Deus, para que, como exemplo de submissão, toda a sua família aprenda a partir do exemplo o que é ser submisso, não existe problema quanto à definição de submissão dentro de uma casa, quando tudo é feito conforme a palavra de Deus está dizendo. É simples assim. Se o homem é submisso a Deus, se o homem entende que Cristo é a cabeça dele, Cristo é o líder dele, qual é a dificuldade que eu vou ter de me submeter em prazer a um homem que aprende com Deus a ser submisso? Não existe dificuldade nenhuma. Por quê? Porque o homem que aprende com Deus a ser submisso a Deus, ele nunca vai exigir submissão da sua esposa. Quando um homem precisa exigir submissão da sua esposa, já é o primeiro passo para um declínio espiritual. A submissão não é exigida. A liderança de alguém sobre nós não é imposta. A liderança é conquistada.
E a liderança se conquista com exemplo. Se eu tenho um homem que de fato é um homem de Deus e que não usa a liderança dele para oprimir, mas para dar possibilidade para que todos na casa se desenvolvam dentro das habilidades que cada um tem, é a coisa mais maravilhosa do mundo, submissão. E Cristo, terminando agora, vai dar uma pitada aqui ainda mais nobre e bela sobre submissão. Porque Cristo vai falar em Mateus capítulo 20 e 27 que quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre todos, será aquele que serve. Quer ser grande? Então se porte como aquele que é menor. Quer ser o primeiro? Então seja aquele que sirva. E aí Jesus, como é esplêndido, maravilhoso, e eu sou apaixonada por Jesus, ele não só fala, ele faz. E na última Santa Ceia, ele que era o Deus entre todos, ele que era o dono do universo e que se encarnou por causa de nós, por amor a nós, ele agora, como um homem simples, sem levar em conta que ele é Deus, que ele é soberano, que ele é o líder de todos e está acima de todos, ele sai da mesa, ele cinge-se com uma toalha, ele pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez. Para ver se a gente entendia de vez, quando lesse, de que aquele que é grande, se de fato ele quer ser grande e acha que é grande, ele precisa aprender a servir com amor. Ele precisa aprender a ser submisso. Nós precisamos, mulheres, aprender a ser submissas a Deus, em primeiro lugar, aos nossos esposos, aos nossos chefes, mas os homens também precisam aprender a ser submissos. E não é porque é o homem ou a mulher, mas nós somos criação de Deus. E como criação de Deus, nós precisamos aprender a lidar com isso, aprender a ser submisso e entender que a nossa liderança não é um privilégio dado por Deus. E isso daí é muito triste, porque na grande parte das vezes a gente nota que as pessoas olham o lugar de liderança como um privilégio, quando na verdade o lugar de liderança é um lugar de responsabilidade. Se eu sou um líder, eu não sou melhor do que o meu liderado, eu sou mais responsável por tudo. Se a coisa der certo, o mérito é meu. Se a família fracassar, está em cima da minha cabeça também. Então, o lugar de liderança não é um lugar de privilégios, é um lugar de responsabilidade. E quando a gente aprende isso, lendo de fato o que está em 1 Coríntios capítulo 11, 3, lendo de fato, e não apenas como arma para ameaçar outra pessoa, e ler o que está escrito em Mateus 20, 26 e 27, a gente vai ser um portador, nós vamos ser pessoas que abrem as portas para que as pessoas que estão ao nosso redor entendam que a submissão é a coisa mais sublime que Deus, uma das coisas mais sublimes que Deus criou para nós. Mas uma submissão onde há prazer um no outro, uma submissão sem obrigatoriedades, uma submissão sem opressões, uma submissão onde todos entendem que não é porque eu sou líder que eu sou melhor. Todos aqui são iguais, mas aí eu, como líder, e que tenho a maior responsabilidade, eu preciso abrir as portas para que a minha mulher desempenhe da melhor forma os dons que Deus deu para ela, para que o meu filho desempenhe da melhor forma e faça faculdade dentro da área que ele vai se tornar grande na profissão que ele quer. Assim nós precisamos entender a submissão, para que a submissão comece a se tornar uma bênção dentro dos nossos lares, para que a submissão comece a ser vista como uma bênção pelos nossos maridos e pelas nossas esposas. Acho que é isso, pastor Éder. Professora Andréia, está muito bom. O pessoal está compartilhando, comentando, interagindo. Temos mais de 200 comentários, compartilhamentos aqui. São mais de 87 compartilhamentos. O pessoal está interagindo aqui. Mas assim, a gente está com 1h04. A senhora, por livre e espontânea vontade, não se incomoda da gente ficar aqui mais uns 25 minutos para a gente completar 1h30 de live? Vamos lá então, pode ser. Eu tenho mais essa é a vantagem de estarmos dentro da nossa casa, né? A gente tem mais 3 perguntinhas, então eu vou agilizar aqui para a gente ganhar tempo.
De que Vamos lá. forma se dá o convívio social da mulher no interior do espaço religioso? Se a senhora quiser colocar aí mulher assembleiana como é o nosso tema, fique à vontade. Ok. Então, tá, eu acho que já vai ser rápido também, porque a gente vai respondendo, né, as coisas assim, as perguntas, e parece que uma se entrelaça na outra. Mas, voltando à questão social, tanto homem quanto mulher, eles se definem a partir de papéis dentro do espaço religioso. E dentro do espaço religioso, eles se definem também pelos espaços que ambos vão ocupar, né? Então, assim, não há dentro da igreja uma menção expressa, como eu já disse também dentro do lar, de inferiorização à mulher. Quando a gente vai aos cultos, eu não me sinto inferiorizada dentro de um culto se eu não tenho esse olhar crítico, acadêmico mais amplo, ou eu não levo algumas coisas em conta. Uma mulher que cresceu na igreja, né, e se desenvolveu ali dentro, desenvolveu sua identidade ali dentro, ela nunca vai sentir isso. Por quê? Porque não há menção expressa a partir de verbalização vocálica de inferiorização da mulher. Não há. Mas a participação da mulher, ela vai sempre estar condicionada a essas que a gente está falando desde o início, regras reguladoras, vamos dizer assim, né? Sempre vai estar dentro dessas regras. Dentro da igreja, a mulher, ela desempenha alguns papéis, mas são papéis que já estão expressamente permitidos para essa mulher. E vão ter papéis que essa mulher não vai ser permitido a ela, né? Ou se essa mulher vier a ocupar esses espaços ou desejar ocupar esses espaços, ela vai quebrar com todo o padrão organizacional, e isso vai trazer desconforto para as pessoas dentro da igreja, ou vai trazer desconforto para ela mesma. Porque não tem como negar que dentro da igreja a relação homem e mulher, ela é definida a partir dos seus papéis. Claro, tem toda a questão espiritual, tem toda a questão de que a salvação é para todos, e aí a igreja vai oferecer, tanto para homens quanto para mulheres, os cultos para mulheres, os congressos para as mulheres, retiros que são especificamente para mulheres, para desenvolver a espiritualidade dessa mulher, né? Não há intenção de se esquecer, né, de tudo aquilo que de benefício a igreja trouxe para a mulher. E não teria como ser diferente, porque quase 70% da membresia brasileira da Assembleia de Deus é de mulheres, né? Uma pesquisa alguns anos atrás mostrava que 67% dos membros da Igreja Assembleia de Deus são mulheres. No entanto, não é aberto a mulheres todos os espaços dentro da igreja, né? Essas mulheres vão dentro, claro, outras coisas existem, mas prioritariamente elas vão estar envolvidas com departamentos de crianças, com adolescentes, com jovens, com a secretaria da igreja, com músicas, e um espaço que se tornou um espaço muito delas, vamos dizer assim, é o círculo de oração. O ciclo de oração é um espaço onde essas mulheres são ensinadas e são instruídas, né, de uma forma muito particular, através de eventos e palestras que são realizados especificamente para elas e para trabalhar essas condições espirituais, vamos dizer assim, que cada um de nós necessita. Então, a igreja, ela vai trabalhar essas questões espirituais, vão dar importância, ok? Mas existe um discurso normatizador para a mulher dentro da igreja, e é inegável, onde se cita qual o lugar da mulher dentro da igreja para fins de organização. E para fins de organização, não há nada de errado nisso, porque todos os lugares, se a gente for pensar em institucionalização, todos os lugares vão ter as suas
regras de organização, vamos dizer assim, né? E a grande parte das mulheres vai concordar com todo aquele discurso que está sendo feito na igreja e que está moldando a sua identidade. O problema não é que as mulheres não concordam com esse discurso, elas até reproduzem esse discurso. Elas até muitas vezes são contra mulheres pregarem. Elas são muitas vezes até contra mulheres serem pastoras, né? No discurso, elas compram esse discurso, mas às vezes a gente vê que é apenas na teoria. Ontem eu estava lendo um artigo, a autora fez uma pesquisa com duas mulheres em Minas Gerais. Uma mulher tinha mais de 60 anos e a outra mulher tinha ali entre os seus 20 anos, né? E aí ela fez entrevista com essas duas mulheres, e uma coisa muito particular que eu vi numa delas, na que tem 60 anos, é que essa mulher que tem 60 anos é da Igreja Missão. Ela fez o artigo com mulheres da Assembleia de Deus, Ministério Missão. E aí essa mulher de 60 anos, ela era viúva. Ela e o marido dirigiam uma igreja, e o marido dela morreu. E depois que o marido dela morreu, a igreja gostava tanto dela que eles pediram ao pastor que ela ficasse como pastora deles. E o pastor permitiu e fez a consagração da irmã na igreja como pastora. E essa senhora de mais de 60 anos dirige essa congregação, o artigo saiu em 2019, até aquele momento, aquela irmã dirigia a igreja como pastora. Mas quando foi perguntado para ela o que ela acha do pastorado feminino, ela não concorda. Sabe, eu achei tão interessante isso. Eu li de novo, eu falei, não, eu estou lendo errado. Ela não concorda. Ela não concorda, porque daí aí ela citou versículos que são citados dentro da igreja, né, para defender a não consagração de mulheres ao ministério. Mas ela é pastora nativa. E aí, quando perguntaram para ela como é que ela concilia isso, aí ela disse que ela acha que algumas mulheres são aptas para ser pastora. Então, assim, de novo, uma concepção dentro do discurso normatizador, ou seja, não é para todas, não está aberto de forma igual para a partir do dom, então, qualquer uma. Ela de novo enfatizou isso, né? Essa questão do discurso e da prática. Ela, como mulher, não deu espaço para que todas entrassem nesse mesmo lugar e tivesse essas mesmas oportunidades. Então, eu achei muito interessante o que ela falou, e isso denota para a gente como é, né, esse convívio entre homem e mulher. Ele se dá através do discurso normatizador e daquilo que na prática de fato está acontecendo. E na grande parte das vezes, o discurso e a prática estão em lugares totalmente opostos. E é por isso que eu digo que isso causa muito problema na mente da mulher e na forma como essa mulher se vê inteira ou em falta com Deus. Porque grande parte do discurso, muito do discurso, não faz mais sentido para a mulher. Mas como é um discurso religioso, essa mulher não quer argumentar contra, porque se ela levantar algum tipo de questionamento, já disseram para ela que não há possibilidade de questionar, que não se pode questionar e que Deus não gosta de quem questiona. Então ela fica entre a faca e o fio da espada e a faca, sabe? Ela não sabe o que fazer e daqui a pouco, na prática de vida, essa mulher está pregando, como muitas mulheres pregadoras hoje nós temos no Brasil, né? Então, assim, a falta de olhar com mais sensibilidade e amor evangelical para essa situação da mulher, para que se resolva muita coisa, isso infelizmente causa uma vida dúbia na cabeça da mulher, onde ela tem que reafirmar os discursos, mas ao mesmo tempo, na vida dela, ou na vida de pessoas que ela conhece, ela não vê o discurso sendo aplicado na prática. Professora Andréia, no pique aqui, vou fazer uma pergunta para a senhora sobre a identidade assembleana, que está muito relacionada com a forma como o assembleano se veste, especialmente as mulheres. Qual as contribuições e os prejuízos desta visão no decorrer da história?
Pois é, uma ótima pergunta também, pastor Éder, porque, assim, no início da igreja, no Brasil, não se falava em usos e costumes como nós falamos hoje, né? Depois de alguns problemas e depois de documentos que tiveram que ser elaborados em convenções para criteriosamente definir usos e costumes, mas antes disso, não existia esse tipo de problema dentro da igreja. Por quê? Porque a sociedade já era conservadora. Então, quando Gunnar Wingre e Daniel Berg chegam no Brasil, e eles precisam agora trazer algumas normatizações que padronizem a igreja, agora vamos falar especificamente sobre vestimentas, o que eles definem? Eles decidem que os homens virão para a igreja de terno e gravata, e as mulheres virão para a igreja com uma roupa que era igual à roupa das beatas católicas que Gunnar Wingre e Daniel Berg conheceram naquele momento da história, em 1910. Então, eles olham para aquilo que era padrão normativo na sociedade e trazem para dentro, e traz para dentro da igreja. Né? Quando eles decidem, por exemplo, que essas roupas seriam usadas pelas mulheres e pelos homens, foi pelo fato de que, por causa de toda a falta de estrutura, a pobreza que era muito grande naquela época, estava acontecendo o ciclo da borracha e vinha pessoas de todos os lugares muito pobres e ficavam mais pobres ainda, porque ninguém que trabalhou como, vamos dizer assim, como um peão enriqueceu no ciclo da borracha. Foi uma tragédia muito grande para essas pessoas. Quem enriqueceu foram só aqueles que já estavam ricos. E essas pessoas chegavam de vários lugares e de várias formas, eles se vestiam de uma forma diferente, por serem muito voltados para a área indígena, às vezes as roupas eram até poucas. Então, já que a mensagem do evangelho, pensando como Daniel Berger e Gunnar Wingre, já que a mensagem do evangelho é uma mensagem que transforma de dentro para fora, essas pessoas tão faltas de educação, de conhecimento, de vivência de vida, se eles vestirem-se diferente, eles vão ter a autoestima elevada. Né? O Espírito Santo vai fazendo a obra no coração, mas essa vestimenta diferente vai... Imagine, os homens iam vestir terno e gravata. Quem vestia terno e gravata naquela época eram advogados, né? Então, foi a intenção de Daniel Berger e Gunnar Wingre foi isso, foi trazer uma motivação para as pessoas, até nas suas vestimentas, para que elas sentissem que, de fato, Jesus tinha transformado a vida delas por dentro e por fora, e agora estava bonito de se ver, aquela coisa. E olha, foi uma das melhores coisas que eles fizeram. Para aquele momento da história, foi muito bom, isso contribuiu muito para que as pessoas fossem motivadas ao, de fato, uma vida nova. E tudo estava novo, e tanto por dentro quanto por fora. Qual foi o problema relacionado a usos e costumes dentro da Igreja Assembleia de Deus no decorrer dos anos? O problema foi que, quando usos e costumes se tornou regra padronizadora dentro da igreja, os usos e costumes foram transmitidos como ensinamento, como sendo doutrinas bíblicas. E aí foi o grande problema. Eu não sei se o pastor se lembra, mas eu sou da época em que, quando a gente ia para a igreja, eu tinha meus 8 anos, 10 anos, a gente não ia para o culto de ensino, a gente ia para o culto de doutrina. Isso mesmo. Não era? Era assim. E talvez os ouvintes também se identifiquem com isso, né? Era o culto de doutrina. E nesse culto de doutrina, né, o pastor ensinava muitas coisas, e dentre essas coisas ele ensinava como a mulher se veste, como o homem se veste, o que o homem não pode vestir, principalmente o que a mulher não pode vestir, o que a mulher não pode usar. E sempre a corda apertou mais para o lado das mulheres, né? Então, era assim o culto de doutrina. Então, esse foi o problema. O problema foi que os usos e costumes foram transmitidos para uma geração inteira, como sendo doutrinas bíblicas. E quando eu digo isso, que houve equívoco na forma como o ensino foi transmitido, eu não estou julgando, não me interpretem assim, eu não estou julgando essas pessoas. Aquelas pessoas, naquele momento, fizeram o que elas puderam fazer de melhor.
O meu avô morreu há 2 meses atrás, e o meu avô era um pastor jubilado da Assembleia de Deus. Ele doou a vida dele para a Assembleia de Deus. O curso que ele fez teológico foi o curso da IBAD. Como é que chama aquele curso, pastor? É da IBAD? O IPAD é lá de Pinda, né? O IBAD é de Pinda. Então, eu lembro dos livros na casa do meu avô, livros verdes, laranjado. Foi a única forma, o único estudo bíblico que ele teve foi através desse ensino teológico à distância, né? Então, assim, porque era o único também, né, que surgiu no IBAD. Então, o que ele pôde fazer, e eu acredito muito nisso, nessa intenção pura, né, naquele momento da história, as intenções do coração a gente via que eram muito puras. Então, eles deram o que de melhor eles puderam dar para os seus membros. O problema não estava no obreiro que estava lá na igreja tentando fazer o melhor. O problema está na fundamentação da igreja, na teologia pentecostal que a igreja não se preocupou em produzir. É aí que está o problema, e que daí atinge a ponta. E que daí, por isso, o líder da igreja que está lá na ponta acha que pode ensinar usos e costumes como doutrina, porque a igreja não se preocupou em construir teologia pentecostal para ditar, né, todos os seus fundamentos doutrinários pentecostais. Então, o problema foi quando os usos e costumes foram transmitidos como doutrina bíblica. Porque daí, os usos e costumes, não seguir os usos e costumes, passou a ser visto como um pecado. Um pecado que leva para o inferno, um pecado que a pessoa está cometendo como se ela tivesse afrontando uma doutrina. E usos e costumes, costume e doutrina são duas coisas diferentes. Costumes são imutáveis, costumes são mutáveis. Costume é aquilo que um grupo na sociedade resolve que é bom como padrão normativo para aquele momento, e aquilo se torna uma regra. Mas aquilo que era uma regra normativa de costume na década de 10, de 20, não é mais hoje, porque o costume é mutável, ele muda de acordo com a evolução do mundo. As mulheres hoje não usam mais as roupas que as beatas usavam naquele momento. Muitas pessoas que estão me ouvindo, e o pastor Éder também, talvez se lembre de que há alguns anos atrás, assembleiano ter televisão dentro de casa ainda era pecado. Ainda era constituído como um pecado, né? E hoje não é mais. Por quê? Porque está dentro de critérios de usos e costumes. O costume é algo que muda com a evolução da sociedade. Já a doutrina, não. Enquanto costumes são mutáveis, doutrinas são imutáveis. Então, vamos falar de algumas doutrinas. A doutrina do pecado, a doutrina da salvação, a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina dos anjos. Essas doutrinas que são fundamentos bíblicos para a nossa fé, isso era há 1 milhão de anos atrás, isso continuou sendo há 6.000 anos, continuou sendo na época de Jesus, continua sendo hoje, e se o mundo ainda demorar 1.000 anos para terminar, continua sendo a mesma coisa, não muda. Doutrinas são imutáveis, né? E eu acho que isso a contribuição que os usos e costumes deu, foi o que eu falei no início, trouxe autoestima para as pessoas no início da igreja, mas a preservação desses usos e costumes, não se atentando para a evolução das pessoas, e eu não estou falando aqui e defendendo o uso de roupas imorais. A roupa ela pode ser imoral sendo uma calça ou sendo um vestido, uma saia. Imoralidade com o corpo e não honrar a Deus com as roupas que nós vestimos é outra coisa, né? Não é uma defesa à imoralidade, mas aqui é uma defesa à contextualização desses costumes, para que esses costumes continuem, porque bons costumes são bons mesmo, o nome já diz, né? Mas que eles venham trazer contribuições e não prejuízos. E a gente sabe que traz prejuízo. Muitas mulheres, dezenas de mulheres com as quais eu já conversei, deixaram de ir à igreja porque não podiam mais usar calça, porque as pessoas diziam que ela não podia mais usar as calças dela, sabe? Dezenas de pessoas, de mulheres, desistiram de ir à igreja porque não gostavam daquele estilo de roupa aqui. Então, assim, deixaram de
de pertencer a esse lugar que é um caminho para ir para o céu, por causa desses usos e costumes que, graças a Deus, hoje a coisa está, as pessoas estão pensando um pouco mais e estão conseguindo, da sua maneira, através do estudo, porque é outra coisa que eu digo, o meu avô fez o que ele pôde para estudar, e o que ele pôde foi fazer um curso do IBAD naquele momento, que era o melhor. Hoje, nós não temos a justificativa de errar por falta de conhecimento, porque hoje nós temos instituições teológicas espalhadas por todo o Brasil, do jeito que a gente quiser, e da forma que a gente quiser, para estudar e para ter conhecimento bíblico. Hoje, o nosso erro vai ser considerado como negligência mesmo, porque é como eu disse, lugar de liderança não é lugar de privilégio, é lugar de responsabilidade. E se eu prego a palavra da forma que eu acho que ela tem que ser pregada, porque eu quero defender algumas coisas que eu acho que é bom, eu vou me ver com Deus, e eu sei que isso vai pesar para mim, porque Ele não me dá o direito de fazer isso, até porque o amor pelas vidas vai ser sempre maior. Então, eu acho que aí estão alguns, né, não dá para esgotar o assunto, pastor Éder, mas algumas das contribuições e prejuízos foram essas. Professora Andréia, alguma pergunta que eu não tenha feito à senhora e a irmã deseje fazer aqui um comentário, porque agora chegamos nas considerações finais. Uhum. Peço também a gentileza que a senhora passe seus contatos de redes sociais, porque tem muitos internautas pedindo os seus contatos. Uhum. Alguém queira convidá-la para um congresso, para uma festividade, um evento, uma palestra, um estudo bíblico, uma pregação. A senhora desenvolve o Ministério da Palavra. E também tem muitos internautas perguntando se a senhora tem artigos, livros, obras escritas. Enfim, fique à vontade. Nesse momento das considerações finais, como é que os internautas te encontram, professora Andréia? Ok. Então, irmãos e irmãs, né, que estão aí me ouvindo, eu tenho um canal no YouTube, né, que é Andréia Nogueira. Você procura ali por Andréia Nogueira, que você já vai encontrar ali a Bíblia na Vida Diária. Está escrita a Bíblia na Vida Diária também. O meu Facebook é Andréia Nogueira, sempre sem o I, né? Então você pode me achar ali no Facebook. Andréia Nogueira underline prof é o meu Instagram, e eu estou ali no Instagram também. Eu tenho alguns, desde 2015 eu venho colocando vídeos, mas sempre tem outros projetos, e aí os vídeos ali, há algum tempo eu não coloco mais, mas tem ali vários vídeos que você pode ver sobre reflexões que eu faço. E eu tenho a minha dissertação de mestrado, que eu fiz sobre a importância de, na academia, equilibrarmos a razão e a fé, né? E foi uma dissertação de mestrado onde, no meio de professores luteranos, né, pessoas que são dadas mais à razão, e eu tirei um A. Então, eu acho que ficou boa a dissertação. E se você quiser a dissertação, você encontra ela também nos sites acadêmicos e também no site da EST, você encontra ali com o meu nome, Andréia Nogueira Gomes dos Santos, você encontra ali. E lá no Facebook você pode me pedir mais detalhes, eu não lembro exatamente o nome agora da dissertação, né? O nome, assim, bem teórico mesmo, mas ele vai falar sobre isso, sobre a importância de se equilibrar razão e fé dentro da academia também, porque eu sempre tenho esse viés, tanto nos meus ensinos, como nas minhas pregações. Razão e fé têm um lugar particular e especial em nós. Se nós caminharmos apenas pela via da razão, nós vamos ter prejuízo na nossa vida com Deus, nossa vida de fé, e se nós caminharmos só pelo lado também da emoção e de tudo que está relacionado a isso, a gente também vai ter prejuízo. Então, o equilíbrio sempre vai ser o melhor lugar, e na minha dissertação isso não é diferente, né? Então, eu não tenho um livro ainda, mas para 2020, porque muitos projetos foram adiados para 2021, né, pastor Éder, porque 2020 passou ileso, mas em 2020, se Deus quiser, eu vou estar me organizando para lançar também um livro, e posso estar dando as informações ali para vocês.
Eu sempre estou pregando, sempre estou ensinando mulheres, eventos de mulheres, de jovens, de homens também. É como eu disse para vocês, essa abordagem que eu fiz aqui é uma abordagem muito específica da academia. Eu nasci dentro da Assembleia de Deus, então eu sei que há assuntos que não é possível tratar num culto, numa pregação, num estudo bíblico, porque tem assuntos dentro da teologia que eu demorei 1 ano para entender. Como é que eu vou querer que a pessoa aprenda em 20 minutos? Né? Então eu preciso ter responsabilidade com essas coisas. Eu demorei para aprender, então eu não posso simplesmente jogar para as pessoas. Então, é por isso que a minha estada nas igrejas sempre é com o objetivo de levar uma pregação edificante, salutar para as igrejas, estudos bíblicos também salutares, mas dentro da realidade das igrejas, que é um pouco diferente da academia. Então, se você quiser nos contactar, né, para o ano que vem, vai ser um prazer estar aí na igreja de vocês, contribuindo com vocês, contribuindo com os homens, com as mulheres que aí estão. Eu vivo uma vida de muita liberdade em Cristo e sabendo que a liberdade, eu preciso ter mais responsabilidade ainda com essa liberdade, e é isso que eu desejo para todas as mulheres que vêm ao meu encontro, que essas mulheres encontrem essa vida abundante em Cristo, para que a partir daí elas possam ser a melhor mãe do mundo, a melhor esposa do mundo, a melhor profissional do mundo, porque o fundamento da vida delas é Cristo. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleiana. Agradecemos muitíssimo à professora e mestra Andréia Nogueira Eu pela que ótima agradeço. entrevista e, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos vocês no domingo do dia 13 de dezembro, às 10 da noite, horário de Brasília. A live será transmitida aqui mesmo, no Facebook do Grupo do Memórias. Vamos estar recebendo nessa data o professor e doutor Elias Binja para falar-nos sobre a inserção de assembleanos na academia. Então, até lá, permitindo Deus, um forte abraço e a paz do Senhor.